Meu amigo Keith tem um tio com demência. Resumindo a história, o tio dele geralmente mora com a avó, mas ela estava na Flórida com um grupo da igreja por uma semana e Keith ia fazer uma viagem a negócios. Enquanto ele estava fora, ele me contratou para cuidar da casa, o que incluía ficar de olho e cuidar do tio. Vou chamá-lo de tio Mick. Keith só ficaria fora por 2 dias. No primeiro dia, durante minha estadia, passei a maior parte do tempo no quintal lendo e tomando sol, ou na sala assistindo TV. Cozinhei 2 vezes fazendo comida extra para o tio Mick, mas nunca o vi sair do quarto no andar de cima. Subi para bater levemente na porta e avisar que a comida estava pronta, mas ouvi um grunhido do outro lado da porta. Assumi que era a forma dele de me reconhecer. Na verdade, nunca cheguei a conhecer o tio dele. Estranhamente, não fomos apresentados quando Keith me contratou para esse pequeno trabalho. O tio Mick estava ciente da minha presença, pelo menos foi o que Keith disse. Ele nunca saiu do quarto para comer enquanto eu estava na sala, então subi para o quarto sobressalente para a noite. Deixei a porta entreaberta para poder ouvir. Eventualmente ouvi uma porta no corredor se abrindo e passos rápidos e pesados se movendo pelo corredor e escadas. Segundos depois ouvi os mesmos passos correndo de volta para cima, de volta ao quarto, e a porta bateu. Foi sinceramente um pouco perturbador, difícil de explicar. Apenas a intensidade dos passos. Como se ele estivesse me evitando ou algo assim. O próximo dia foi bastante semelhante ao primeiro. Fiz 2 refeições e deixei a comida no balcão para o tio Mick. Ambas as vezes, quando eu estava deitado no quintal novamente, voltei para ver o prato vazio, então suponho que ele realmente estava me evitando. Voltei lá fora para tomar sol um pouco mais, e quando pensei nisso, olhei para o quarto onde o Nick estava, e lá estava ele, olhando para mim pela janela. Acho que quando ele me viu, se abaixou. Senti-me tão desconfortável que dobrei a manta e voltei para dentro. E subi para o quarto sobressalente. Estava tudo bem, mais uma noite nisso, e eu estaria em casa. Fiz o jantar naquela noite e deixei outro prato para ele. Enquanto subia para o quarto sobressalente, notei que a porta do quarto dele estava aberta agora. A primeira vez que vi isso. Talvez ele estivesse ficando menos tímido. Fui escovar os dentes e ir para meu quarto pelo resto da noite para dar a ele seu espaço. Eu estava tendo dificuldade para dormir, simplesmente não estava cansado. Deitado lá no escuro, ouvi um som curto de rangido vindo de dentro do quarto, mesmo sobre o barulho do ventilador ao meu lado. Sentei-me e olhei ao redor, ainda conseguindo ver um pouco no quarto escuro. Não vi nada. Mais especificamente, não vi o tio Nick. Eu estava ficando paranoico, honestamente. Por que eu estava ficando tão arrepiado com ele? Deitei-me de novo de lado, encarando a parede ao lado da cama. Ignorei os pequenos sons que pensei estar ouvindo na minha cabeça. Mas quando ouvi um gemido muito fraco, me sentei e desliguei o ventilador para ouvir. Ouvi a respiração. Virei para o lado direito do quarto, perto da escrivaninha, e lá estava ele, sentado na cadeira olhando para mim. Gritei de medo e ele se aproximou de mim, indo shh, e cobrindo minha boca com a mão. Naquele momento pensei que ele estava tentando me sufocar. Então o empurrei para longe e corri para o banheiro mais próximo, trancando a porta. Ouvi seus passos maníacos correndo de volta para o quarto e a porta batendo. Meu coração estava batendo forte dentro do peito. Liguei para Keith e contei a ele sobre isso. Ele parecia nem ficar tão chocado, o que é assustador. Ele me disse para dormir no banheiro com a porta trancada. E quando ele disse isso, entendi que o tio Nick é potencialmente perigoso, o que me assusta ainda mais. Dormi talvez 3 horas no máximo naquela noite no chão do banheiro. E de manhã, rapidamente, empacotei minha mochila e esperei no quintal para a volta de Keith. Ele me pagou mais pelo que tive que lidar. Sugeri que ele conseguisse ajuda séria para o tio, porque acredito que ele tem mais do que demência, e ainda não sei quais eram as intenções dele naquela noite. Meu pai certa vez nos contou uma história verdadeiramente assustadora de quando ele estava na casa dos 20 anos, ainda morando com meus avós. Ele morava ao lado de um casal mais velho na casa dos 60. Em um inverno, a esposa, Margie, da casa ao lado desapareceu. O marido bateu à porta dos meus avós e perguntou se eles a tinham visto, mas infelizmente não tinham. Aparentemente, ninguém a tinha visto.
Alguns dias depois, meu pai estava no parque jogando futebol com amigos quando começou a nevar. Eles brincaram na neve por um tempo até que ficou demais, então cada um foi para sua casa. Quando meu pai chegou em casa, percebeu que seus pais tinham sumido. Ele acendeu a lareira e foi para o quarto, que era ao lado da sala de estar, para jogar suas coisas na cama antes de tomar um banho quente. Ao sair do chuveiro, achou ter ouvido um som vindo da sala de estar, do lado de fora do banheiro. Ele abriu a porta lentamente, com uma toalha enrolada em volta e disse: "Mãe!" O zumbido parou, mas um som de rangido continuou. Meu pai vestiu suas roupas no banheiro e saiu para a sala. Lá estava Marge, da casa ao lado, na antiga poltrona de balanço do meu avô. Ela olhou diretamente para o meu pai e disse: "Estava tão frio, precisava me aquecer." Meu pai correu para a casa ao lado para chamar o marido, mas quando os dois voltaram para a sala, a poltrona estava vazia. Marge tinha desaparecido. Os dois procuraram toda a casa juntos, chamando pelo nome dela, mas ela não estava lá. Até esse ponto da história, já era o suficiente para me arrepiar quando meu pai nos contou, mas a coisa realmente assustadora aconteceu no dia seguinte. O corpo morto de Marge foi encontrado no espaço sob a casa do homem da casa ao lado, onde aparentemente ela tropeçou e cortou a cabeça em um objeto afiado. Ele só a encontrou porque o cheiro se tornou insuportável e ele o sentiu vindo da garagem. O detalhe é que o corpo foi considerado morto há pelo menos 3 dias. No entanto, meu pai a viu na sala de estar no dia anterior. Até hoje, meu pai acredita que viu o fantasma de Marge na sala de estar dos meus avós naquele dia. Meu pai não é do tipo que inventa histórias assim. Quando ele nos contou essa história, quando eu tinha 9 anos, digamos apenas que eu não dormi muito naquela noite. Há muitos protestos do movimento Black Lives Matter acontecendo na minha região agora. Antes de escrever qualquer outra coisa, quero deixar claro que apoio totalmente o movimento Black Lives Matter. No entanto, esta é minha opinião pessoal. Saques e tumultos não estão certos, e qualquer pessoa participando desses atos não deveria ser associada a OS e manifestantes pacíficos. Infelizmente, entre os manifestantes pacíficos, há saqueadores e tumultuadores escondidos à vista de todos. Algumas noites atrás, muitas lojas e casas na cidade ao lado da minha foram invadidas e roubadas, e muitas janelas de carros foram quebradas. Havia rumores, vindos dos policiais em nosso grupo de amigos, de que nossa cidade seria o próximo alvo na noite seguinte. Ficamos acordados um pouco mais tarde do que o habitual na noite seguinte por esse motivo. Enquanto assistíamos a um filme em família, tivemos que silenciar a TV quando ouvimos gritos do lado de fora. Verificamos pela janela e vimos um grande grupo de jovens com máscaras desfilando pela rua. Eles não estavam segurando placas de protesto ou algo assim, apenas estavam fazendo barulho e, pelo som, xingando bastante. No entanto, não pareciam estar danificando propriedades, então voltamos ao filme. Depois disso, meus pais foram dormir. E eu fiquei acordado em meu quarto jogando um videogame com fones de ouvido para conversar com meus amigos. Eventualmente, fiquei entediado e cansado. Desliguei o sistema e desci para pegar um copo de água antes de ir para a cama. Ao passar pela pequena escada que levava à nossa sala de estar, olhei para baixo e vi algo grande no tapete perto da janela. Desci as escadas e quando peguei, percebi o que era. O vidro da janela estava quebrado, mas estava todo coberto com fita adesiva, como se para facilitar ou abafar o barulho do vidro quebrando. Corri para o quarto dos meus pais para chamar meu pai. Quando ele viu, chamou a polícia. O tempo de resposta foi absurdamente longo, e meu pai disse que tivemos sorte que a linha não estava ocupada, já que as chamadas para o 190 recentemente na nossa área aumentaram drasticamente. Quando a polícia veio procurar na casa, não parecia que nada tinha sido roubado ou que alguém estava na casa. Eles tiveram que responder a outra chamada em 20 minutos, mas disseram para ligar de novo se algo mais acontecesse. Meu pai e eu optamos por dormir na sala de estar pelo resto da noite para evitar que algo mais acontecesse. Minha mãe voltou para cima. O tempo passou lentamente, mas eventualmente acho que meu pai dormiu. Uma grande rajada de vento bateu em meu rosto pela abertura onde o vidro costumava estar, fazendo com que eu abrisse os olhos e olhasse para a janela. Não havia ninguém lá fora, mas por algum motivo,
Achei que ouvi algo vindo de cima. Subi a metade da escada pensando que talvez fosse minha mãe. Quando cheguei à cozinha, continuei ouvindo barulhos de cima. Subi as escadas e os barulhos ainda vinham de cima. O que mais estava acima? Fui para a sala de armazenamento no andar de cima, que tinha a porta do sótão. Abri silenciosamente, revelando a curta escadaria até o sótão. Foi aí que os ruídos pararam. Não liguei a luz, apenas subi silenciosamente até a metade da escada para ouvir. O silêncio pesado era aterrorizante, considerando que segundos antes eu estava ouvindo barulhos daqui de cima. Esperei em um dos degraus do meio para ouvir algo. Então, senti os pelos da minha cabeça sendo mexidos. Dedos de alguém começaram a passar pelos cachos do meu cabelo, e enquanto ouvia esse som estranho e profundo de gargalhadas, soltei um grito de socorro para o meu pai, pois toda a confiança imediatamente deixou meu corpo e fui dominado pelo horror. Corri para fora do sótão para encontrar meu pai pela metade das escadas na cozinha. Ele não subiu até o sótão. Novamente, ele chamou a polícia. Enquanto ouvíamos barulhos e arranhões de cima de nós, os policiais mais uma vez entraram no sótão com as armas desenhadas. Eles encontraram alguém lá em cima. Era um homem idoso e estranho, usando uma máscara, olhando para minha família e rindo enquanto saía. Quando os policiais o questionaram na parte de trás do carro sobre o que ele planejava fazer, ele admitiu imediatamente que, ao ver todos os saques nas notícias, queria se juntar à diversão. Ele foi até o nosso sótão porque achava que era onde as pessoas guardavam suas posses mais valiosas. Pela forma como o homem falava e agia em geral, dava para perceber que ele era certificadamente insano. Ele disse às policiais que estava sozinho, estranhamente respondeu a todas as perguntas deles sem problema, mas mais uma vez, ficou claro que esse cara claramente tinha alguns parafusos soltos ou faltando completamente. Sentir a mão dele passando pelos meus cabelos daquela maneira provavelmente vai me assombrar por um longo tempo, talvez até a vida toda. E uma coisa é certa, eu não me sinto seguro indo naquele sótão novamente.